Por mais que eu não goste da obra da Preta Gil, é simplesmente inadmissível observar tanto uma onda de ódio absurdo endereçado a ela por conta do seu recente falecimento, como a beatificação dela por parte de gente que jamais teve contato com ela e muito menos sabe a respeito dela em termos artísticos e como celebridade. Além de endereçar aos familiares e amigos as minhas condolências, eu tenho algumas coisas a mais a dizer a respeito da Preta Gil. Presta atenção. Eu tenho uma dica sensacional para você no mês do rock, em que a editora Belas Letras promove o seu Bookstock, né, com o espírito do punk e do pós-punk. São 2 lançamentos de livros incríveis e com um descontaço com o já tradicional cupom, né, Regis Tadeu Indica. O primeiro deles é esse aqui, ó, Cured, a história de 2 Imaginary Boys, uma edição com capa dura e com os brindes. É um livro fascinante, escrito pelo baterista, tecladista e um dos fundadores do The Cure, junto com o Robert Smith, claro, que é o Lou Tolhurst, né? Que ele conta em detalhes inacreditáveis de tudo o que aconteceu com a banda e que ficou longe dos olhos do público, com histórias assim absolutamente de cair o queixo em mais de 300 páginas. Depois, o segundo livro é esse aqui, ó, Paradoxo Punk, Memórias do Greg Graffin, que é escrita pelo vocalista do ótimo grupo Bad Religion, no qual ele revela em 400 páginas a vida dele e da banda antes e durante os primeiros anos do punk californiano, cara. Tudo escrito de uma maneira intelectual e acessível ao mesmo tempo. São 2 livros sensacionais e que vêm com vários brindes. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. O Cured, ele vem com marca-texto personalizado, vem com adesivo, né? E vem com, cadê a palheta aqui, ó? A palheta aqui, ó, olha que legal. Palheta do The Cure, tá ok? E o livro aqui do Greg Graffin também vem com os mesmos itens, ó. Tem um adesivo, tá bom? Tem um marca-texto, né, um marca-páginas, aliás, personalizado, e também tem uma palheta do Bad Religion, né? E você comprando esses livros lá no site da Belas Letras com o cupom, você pode ganhar também, olha que legal, um bottom do The Cure e outro bottom do Bad Religion, né? Isso você comprando lá no site da Belas Letras com o nosso cupom. Mas enfim, são livros que você não pode perder, são sensacionais e eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, a morte da Preta Gil, que aconteceu domingo agora, infelizmente não trouxe qualquer surpresa, já que a batalha dela contra o câncer havia se tornado pública desde que esse câncer foi diagnosticado em janeiro de 2023. Só que a morte dela gerou uma onda de comoção para o bem e para o mal, que reacendeu velhas discussões sobre a carreira dela, a persona pública dela e a polarização que sempre a acompanhou. O que eu vou fazer nesse vídeo é abordar, sem desrespeito à memória dela, eu vou abordar a onda de ódio e a onda de adulação, de beatificação que sempre caminharam juntas e nem mesmo a morte dela conseguiu desarmar. Na minha opinião, isso vem desde quando ela lançou o primeiro disco dela, o Prêt-à-Porter de 2003, com a capa ali mostrando ela se mostrando nua, né? E ela passou a partir daí a ser alvo de críticas de gordofobia, racismo e de misoginia. A identidade dela como mulher preta, gorda e bissexual a colocou na mira de uma sociedade conservadora que não aceitava aquela ousadia em bater de frente contra padrões estéticos e sociais. Ela foi atacada por causa do corpo, por causa da sexualidade e também por ser filha de quem era, com insinuações de que ela só tinha espaço por ser filha do Gilberto Gil.
Ainda que eu concorde parcialmente com essa acusação de que ela foi uma espécie de nepo baby, né, para usar o termo atual, o ódio cruel, constante e desproporcional a ela foi um absurdo. E isso continua acontecendo até hoje, depois da morte dela, cara. É um absurdo total. O Brasil, que é um país onde essa estética eurocêntrica ainda dita regras, posar de biquíni com a sua bolsa de colostomia do lado, falar abertamente sobre a sua bissexualidade e combater o racismo era um pacote de rebeldia da Preta Gil. E foi por isso que ela se tornou um espelho para muita gente que se sentia excluída, mas também ela virou um alvo para quem se incomodava com a sua existência desavergonhada, vamos dizer assim. Obviamente, as redes sociais amplificaram esse veneno, porque a Preta Gil, ela foi uma das primeiras celebridades a usar o Instagram como plataforma de autenticidade, compartilhando desde momentos de fragilidade até celebrações da sua autoestima. E essa transparência, embora inspiradora para muita gente, irritava quem via a vulnerabilidade dela como uma exposição desnecessária. Comentários como, se ela fosse magra não teria tanto hate, sempre foram muito comuns, revelando muito mais sobre a intolerância do povaréu do que qualquer tipo de crítica a respeito da sua faceta artística como celebridade. Por outro lado, a morte dela gerou uma igual avalanche de homenagens de fãs, de amigos e de celebridades, destacando a generosidade dela, a alegria, a força. Essas homenagens, sinceras ou não, também abriram espaço para uma onda de postagens oportunistas com pessoas fingindo intimidade com ela para ganhar cliques ou para ganhar alguma relevância. Nas redes sociais é muito comum ver usuários exagerando conexões pessoais com figuras públicas depois das suas mortes, cara. No caso da Preta Gil, postagens tanto no Instagram quanto no Twitter variam de tributos genuínos a mensagens genéricas do tipo, descanse em paz, pretinha, você foi luz, sabe? De pessoas que nunca conheceram a Preta Gil. E essa falsa intimidade é um fenômeno da era digital, quando a proximidade virtual cria uma ilusão de conexão. E a Preta Gil, com seus 12 milhões de seguidores no Instagram, era uma influenciadora que compartilhava a sua vida de uma forma aberta, aliás, tão aberta que muitos fãs sentiam que a conheciam pessoalmente, o que é também um outro absurdo total. Tal polarização em torno dela pode ser explicada por um único fator. A Preta Gil nunca se escondeu. Num país onde a hipocrisia é uma instituição, essa hipotética autenticidade dela era ao mesmo tempo inspiradora para muitas e muitas mulheres e muito incômoda também para muita gente. Quem a amava, quem via nela uma mulher que transformava dor em força, que usava a visibilidade dela para combater preconceitos e que celebrava a vida mesmo nos momentos mais difíceis, para quem a odiava, projetava nela as suas próprias inseguranças, o seu próprio conservadorismo e a sua incapacidade de aceitar uma mulher que não pedia permissão para existir. E isso continuar, mesmo depois da morte dela, é o que torna tudo ainda mais descontrolado em termos de racionalidade. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito da Preta Gil, do que está acontecendo mesmo depois da morte dela. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito disso, a respeito da Preta Gil e a respeito tanto dessa beatificação quanto desse tsunami de ódio em cima dela. Coloca aqui a sua opinião e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.